Você já se sentiu como se estivesse enfrentando um gigante? Aquele problema que parece impossível de resolver, aquele desafio que te faz sentir tão pequeno e incapaz. Hoje, vamos falar sobre a história bíblica mais emblemática de superação, Davi e Golias. E vou te mostrar como ela pode transformar sua vida agora mesmo. A história de Davi e Golias está registrada em 1 Samuel, capítulo 17, e começa com um cenário de guerra. Os filisteus e israelitas estavam em lados opostos do vale de Elá, prontos para a batalha. Mas algo inusitado aconteceu. Um guerreiro filisteu, chamado Golias, de aproximadamente 3 metros de altura, começou a desafiar os israelitas a mandarem um homem para lutar contra ele. Imaginemos a cena. Este homem enorme com sua armadura brilhante, escudo, lança e espada, gritando provocações aos israelitas. Por 40 dias, todos os dias, Golias desafiava os israelitas. E o que acontecia? Todo o exército de Israel, incluindo o rei Saul, tremia de medo. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Esse gigante representava o maior pesadelo para os israelitas. E é aí que entra Davi, um jovem pastor de ovelhas, o caçula de 8 irmãos, enviado pelo pai para levar alimentos aos seus irmãos mais velhos que estavam no exército. Quando Davi chegou ao acampamento, ele ouviu as provocações de Golias, e diferente de todos os outros, sua reação foi de indignação. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele questionou. Para entender melhor essa história, precisamos compreender quem era Davi. Ele não era um guerreiro treinado, mas um simples pastor que cuidava das ovelhas de seu pai. No entanto, durante seu trabalho como pastor, ele já havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas. E mais importante, ele tinha uma profunda relação com Deus. Quando Davi se ofereceu para lutar contra Golias, todos riram. Inclusive o rei Saul, que disse: "Você não pode lutar contra este filisteu. Você é apenas um jovem, e ele tem sido um guerreiro desde a sua juventude." Mas Davi insistiu. Ele contou ao rei como havia matado leões e ursos para proteger suas ovelhas, e afirmou com confiança: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu." Essa é a primeira lição que aprendemos com Davi. Ele recordava as vitórias passadas para enfrentar os desafios presentes. Quando você enfrenta um gigante hoje, lembre-se das vezes em que Deus já te ajudou a vencer no passado. Isso fortalece a sua fé. Saul, vendo a determinação de Davi, tentou ajudá-lo oferecendo sua própria armadura. Mas Davi a recusou porque não estava acostumado com ela. Em vez disso, ele pegou seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do riacho. Esta é a segunda lição. Use as ferramentas que Deus colocou em suas mãos. Não tente ser quem você não é. Lembro-me de um amigo que estava desempregado há meses. Ele tentava empregos em grandes empresas, preparava currículo formal, mas nada dava certo. Até que um dia ele decidiu usar seus verdadeiros talentos. Ele era excelente com consertos domésticos. Começou a oferecer seus serviços na vizinhança e, em pouco tempo, tinha mais trabalho do que podia atender. Ele venceu seu gigante, não tentando ser algo que não era, mas usando os dons que Deus lhe deu. Voltando à história, quando Davi se aproximou de Golias, o gigante o desprezou. "Por acaso sou um cão para que venha a mim com paus?" E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Mas a resposta de Davi foi extraordinária. "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos." Esta é a terceira lição. Davi não confiou em suas próprias forças, mas no poder de Deus. Ele sabia que a batalha não era dele, mas do Senhor. Quantas vezes tentamos resolver nossos problemas confiando apenas em nossas próprias forças? Nos estressamos, ficamos ansiosos, perdemos o sono,
quando na verdade precisamos entregar nossa batalha a Deus e confiar que Ele lutará por nós. Como diz Isaías 41:10, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O momento decisivo da batalha foi quando Davi correu em direção a Golias. Ele não hesitou, não ficou parado de medo. Pegou uma pedra, colocou na funda, girou e acertou a testa de Golias, que caiu com o rosto em terra. Em seguida, Davi pegou a própria espada de Golias e o matou, cortando sua cabeça. Esta é a quarta lição. Enfrente seus medos com ação. Muitas vezes ficamos paralisados diante dos nossos gigantes. Mas Davi nos ensina que precisamos agir, dar o primeiro passo, mesmo com medo. Há alguns anos eu tinha um medo terrível de falar em público. Cada vez que precisava apresentar algo no trabalho, meu coração disparava, minhas mãos suavam, eu quase não conseguia respirar. Até que um dia, decidi enfrentar esse medo. Comecei fazendo pequenas apresentações para amigos, depois me juntei a um grupo de oratória. Cada pequeno passo era uma pedra que eu lançava contra meu gigante. Hoje, ainda sinto nervosismo, mas o medo não me paralisa mais. O resultado da vitória de Davi foi impressionante. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. E os israelitas, que antes estavam amedrontados, perseguiram os filisteus e os derrotaram completamente. Esta é a quinta lição. Sua vitória inspira outros ao seu redor. Quando você vence seus gigantes pessoais, você não apenas muda sua própria história, mas também influencia positivamente as pessoas ao seu redor. O que mais me impressiona nesta história é que Davi não escolheu apenas uma pedra, mas 5. Isso sugere que ele estava preparado para mais de uma tentativa. Ele tinha fé, mas também estava pronto para persistir. Muitas vezes desistimos na primeira derrota, mas a vitória pode estar na segunda, terceira ou quarta tentativa. Como diz Tiago 1:12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Esta história também nos ensina sobre a importância de não julgar pela aparência. Ninguém daria 1 centavo pela chance de Davi vencer Golias. Ele era menor, mais jovem, sem armadura, sem experiência em guerra. Mas ele tinha algo que Golias não tinha: fé genuína em Deus. Isso fez toda a diferença. Como diz 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quais são os Golias na sua vida hoje? Talvez seja uma doença, um problema financeiro, um relacionamento difícil, uma meta que parece impossível de alcançar. Seja o que for, lembre-se de que o mesmo Deus que deu força a Davi está com você. E assim como Davi usou 5 pedras, quero compartilhar 5 pedras espirituais que você pode usar para vencer seus gigantes hoje. A pedra da fé. Confie que Deus é maior que qualquer problema que você enfrenta. A pedra da lembrança. Recorde as vitórias anteriores que Deus já te deu. A pedra da autenticidade. Use os dons e talentos que Deus te deu. Não tente ser outra pessoa. A pedra da ação. Não fique parado. Dê o primeiro passo em direção à vitória. A pedra da perseverança. Não desista na primeira tentativa. Continue até vencer. Toda vez que enfrentamos gigantes em nossas vidas, temos uma escolha. Podemos ficar paralisados pelo medo, como os soldados israelitas, ou podemos agir com fé, como Davi. A escolha é nossa. Hoje quero convidar você a identificar qual é o Golias da sua vida e a enfrentá-lo com as 5 pedras que compartilhei. Lembre-se de que você não está sozinho nessa batalha. Assim como Davi, você tem o Deus dos exércitos ao seu lado. Vamos orar. Senhor, assim como estiveste com Davi, sei que estás comigo. Dá-me coragem para enfrentar os gigantes da minha vida, confiando não nas minhas forças, mas no teu poder. Ajuda-me a lembrar que com tua ajuda posso vencer qualquer desafio.
Em nome de Jesus, amém. Que a história de Davi e Golias inspire você a encarar seus desafios com uma nova perspectiva. Porque não importa o tamanho do seu gigante, com fé em Deus, você pode vencê-lo.